Construir tabelas no HTML às vezes ajuda muito em determinadas situações e é isso que a gente vai aprender nessa aula. Por isso, preparamos esse documento aqui exclusivo para inserir uma tabela nele. A inserção de tabela depende da utilização da tag table. Tá? Então, aqui eu estou marcando o início da tabela e aqui eu marco o fim da tabela. Aí, dentro de table, eu vou usar outros conjuntos de tag para formar as linhas e as célulazinhas que vão ter dentro da tabela. Esses conjuntos de tags são tr, th e td. Vou falar sobre cada um deles e como é que se utiliza. O tr é para criar uma linha nova na tabela. Então imagine que a tabela aqui vai ter uma determinada linha e dentro dessa linha eu vou colocar um determinado número de células que vai definir na verdade quantas colunas tem essa tabela. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui o td, que é de table date, quer dizer, o valor que a tabela vai estar guardando, né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, se fosse uma tabela de nomes, poderia ter João e do lado, na célulazinha do lado, poderia ter a idade do João. Sei lá, 35 anos aqui, TD. Pronto, João 35. Isso montaria uma linha na tabela, João 35. Se eu quisesse adicionar uma outra linha, botaria outro TR aqui, e aí a próxima célulazinha, que seria, sei lá, Maria barra TD, e aqui a idade da Maria podia ser 28 e barra TD, pronto, vamos botar aqui, isso daí, João 35, Maria 28, e o negócio segue desse jeito, tá? Se quisesse colocar mais um, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui na linha de cima, ó, vou botar aqui Pedro 17, pronto, e aí vai ficando assim uma tabela de nomes e idade, tá? Falta falar daquela tagzinha TH. Essa TH é como o cabeçalho das colunas. Então eu vou criar uma linha inteira aqui em cima, ó, só para ficar de cabeçalho. E daí, em vez de usar TD, eu uso TH. E aqui eu vou dizer, ó, aqui tá o nome da pessoa e outro TH aqui está a idade da pessoa. Pronto, o que isso vai fazer? Vai mostrar ali como cabeçalho da coluna, nome e idade. Pronto, e aí o negócio fica desse jeito. Bom, basicamente é assim que se cria tabelas em HTML. Faz as linhas primeiro e depois as colunas que estão ali dentro. Tá? Vamos ver agora como é que eu posso mexer na formatação dessa tabela através do CSS. Para isso, eu vou pedir licença aqui de novo para poder alterar as propriedades CSS do documento, para poder escrever CSS. E eu vou botar aqui no table. E a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é colocar uma borda nessa tabela, porque não dá para ver, na verdade, onde a tabela está. Então, se eu colocar aqui, ó, uma borda de 1 pixel solid black, pronto, tá aqui. Ó, fica uma borda ao redor de toda a tabela. Agora, se eu selecionar especificamente o TH, por exemplo, que é a célulazinha, eu posso colocar ali, ó, border de 1 pixel solid black, vamos ver, o TH vai ficar com uma borda agora. E perceba que tem um espaço entre um negócio ali, né, entre a borda da tabela e a borda do TH. Depois a gente vai aprender a controlar esse espaço ali também. Se eu quisesse colocar no TD, uma possibilidade seria escrever tipo, border 1 pixel solid black lá para o TD, e aí fica a mesma coisa. O interessante aqui, ó, é que são propriedades exatamente iguais, né, para elementos diferentes. Então, no caso desses dois aqui de baixo, por exemplo, eu vou usar para explicar isso, eu poderia colocar assim, ó, em vez de escrever tudo de novo, coloco TH, vírgula TD, e isso quer dizer, ó, o TH e o TD tem essa característica aqui, e aí não precisaria dessa linha. O resultado é o mesmo. Dava para colocar também o table na jogada ali, ó, e o resultado seria exatamente igual, porque os três têm propriedades exatamente iguais. Mas eu quero deixar o table separado porque nos exemplos seguintes vai precisar dessa separação. Bom, uma das coisas que às vezes vai incomodar a pessoa que está fazendo a tabela é justamente esse espaço que a pessoa não quer. Para tirar esse espaço é só vir aqui na tabela e mexer na propriedade border collapse, ok? E aí você bota o valor collapse, pronto. Isso vai juntar e vai acabar com aquele espaço que tem entre uma célula e outra, e assim não vai dar para ver onde as bordas, não vai parecer que tem uma borda dupla, né, ali no negócio.
Também às vezes não é desejado que fique tão colado as coisas assim na tabela, então eu posso dar um padding nos elementos. Vindo aqui, ó, eu uso essa propriedade para dar, por exemplo, um padding de 10 pixels. Aí, ó, fica um pouco mais separado, porque agora tem um espaçamento interno. Posso mexer em todos os elementos da tabela e colocar um text align center. Bom, isso aqui ficaria centralizado. Text align center. E aí, bom, centralizado agora o nome das coisas, tá? Esse padding aqui, só para lembrar, se eu coloco dois valores, o primeiro é para cima e para baixo e o segundo fica para os lados. Então vou colocar para cima e para baixo um pouco menos, 3 pixels, ó, e aí para os lados um pouco maior. Fica mais interessante às vezes, tá? E, bom, é isso daí. Uma outra coisa que dá para fazer é dar uma largura para essa tabela. Vamos dar aqui um width de 200 pixels e vamos ver o que acontece. Ó, fica um pouco maior. Se eu quisesse alinhar essa tabela no centro, eu poderia colocar margin 0 alto. Assim a distância de cima e de baixo seria 0 em termos de margem dela. Tem um espaçamento aqui, porque na verdade quem está definindo o espaçamento é esse H1 que está em cima, por isso que não está colado. E aqui é automático e aqui é automático, então a tabela fica centralizada no meio do meu documento. Tá? Que mais? Dá para mexer aqui. Vamos ver. Claro, colocar um background, colocar uma corzinha de fundo. Eu posso colocar, por exemplo, aqui no TH. Só quero colocar no TH, então vou escrever TH de novo embaixo. Vou colocar a propriedade background e vou dar um cinzinha fraquinho aqui, ó, para ficar ali em cima, certo? Então assim a gente vai mexendo no CSS da tabela e construindo a tabela do jeito que quiser, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui fundamental em termos de tabela, ou até de curiosidade para ver. Tem. Uma das possibilidades da tabela é utilizar um tal de caption aqui. Por exemplo, esta é uma tabela de exemplo. Isso seria como a legenda do negócio, tá? E olha onde é que ela aparece, ó. Aparece em cima por padrão, tá? Às vezes essa legenda é mais interessante de aparecer embaixo e tal. Então, como é que eu posso mexer nessa propriedade da legenda? Você mexe assim, ó. Vai aqui na tabela mesmo, no da tabela, percebe que ele começa aqui e termina aqui, então eu posso continuar escrevendo nesse canto. E usa caption site. E vamos colocar bottom, para ele ficar colado no fim da tabela. Opa, caption. Desculpa, não é size, é site. Não é tamanho, é lado. Aqui. Pronto, vai ficar embaixo. E agora a gente pode mexer, deixa eu ver, aqui ó, no próprio caption. Uso o seletor caption, ou seja, estou falando desse cara, e digo aqui que o font size dele é um pouquinho menor. Por exemplo, o tamanho dele seria X, então eu vou dizer que apenas 80% desse X, isso eu posso dizer assim, ó, 0.8 em. Ou então eu poderia dizer também 80% do tamanho normal que era para ser. Então, ó, ele diminui e deixa com 80% do tamanho normal que era para ser. Se eu quero aumentar um pouquinho esse espacinho aqui, ó, em cima, eu posso colocar, por exemplo, um padding, mas só top. E colocar um padding top de 5 pixels. Pronto, isso vai dar uma afastadinha ali do caption da tabela. Enfim, existem outras possibilidades com tabela. Bom, para começar seria isso daí. Assim, uma tabela básica, né? Depois a gente pode vir até abordar outros assuntos, mas como uma aula que é para ficar sabendo como criar esse negócio e pelo menos saber como colocar tabela nas coisas, assim já está um exemplo legal o suficiente, tá? Então, fechou? Era isso. Até a próxima aula.